Prática, presença e prana. O tripé que vai desinflamar as suas emoções em 2024. O episódio de hoje é um episódio bem especial, porque eu vou conversar um pouquinho com você sobre esse tripé maravilhoso que vai estar muito presente em 2024 aqui no Ayurveda Brasil Podcast. Mas antes, se você está aqui no YouTube, já se inscreve no canal, compartilha com alguma amiga, com algum amigo que curta muito cuidados naturais, que queira desinflamar corpo, mente, emoções, a vida em 2024. Bora pra vinheta e vem bater um papo bem gostoso, o último de 2023. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sei muito bem o quanto as emoções nos inflamam, né? O quanto elas aumentam o estresse do nosso corpo e o quanto a gente deseja se livrar de emoções tóxicas, né? Se livrar daquelas emoções que ficam, que se repetem, que vão e voltam, ou seja, a gente fica naquele ciclo sem fim de emoções que vão nos machucando, que vão inflamando cada dia mais o nosso corpo. E eu não conheço uma pessoa, até hoje, pelo menos, eu não conheci uma pessoa que não tem aquele desejo bem profundo de viver uma vida tranquila. E eu não estou falando de uma vida perfeita, que não tenha problemas, etc., porque isso não existe. Mas o que eu estou dizendo é lidar com esses problemas de uma forma diferente, conseguir administrar as emoções diante desses problemas. Essa é uma das chaves mais difíceis de serem mudadas e, ao mesmo tempo, existe uma prática milenar, maravilhosa, para a gente aprender a lidar com as emoções, que é o yoga. E eu não estou falando que você tem que substituir a sua terapia, seu tratamento, seu isso, seu aquilo por yoga, mas eu estou dizendo que você sim, você pode utilizar como uma terapia complementar. Olha que eu não estou usando o yoga como um simples exercício físico, porque não é essa a abordagem que eu trabalho de yoga, mas eu sim, pensando aí no yoga como uma prática terapêutica que vai auxiliar não só o seu corpo, sua mente, mas também suas emoções. Então, eu gosto de dizer que existem 3 P's, que são aqueles que desinflamam completamente as emoções, que é justamente prática, presença e prana. E esses 3 P's, eles podem estar muito facilmente presentes no nosso cotidiano em 2024 e podem contribuir muito com a desinflamação do nosso corpo. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado para que isso aconteça é: eu não consigo, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Então, vamos aproveitar esse começo de ano para criar esse tempo, para dar esse tempo para a gente, para a nossa vida. Pode ser 10 minutos de práticas por dia, pode ser 5 minutos de prática por dia. Isso vai ser muito importante. Por que a prática é importante? Eu vou dizer para você 2 coisas. A primeira delas, o nome já está dizendo. Prática é aquilo que a gente vai fazendo, e o corpo vai se acostumando, vai se adaptando, vai criando espaço, como a gente diz no yoga, vai se oxigenando, então vai te trazendo um monte de benefícios pouco a pouco, e quando você se dá conta, sua vida fez isso. Por isso a prática é muito importante. Aquele todo dia, nem que seja 5 minutinhos, ou comece com 5 minutinhos, vai sentindo o seu corpo, fica aí 1 mês, 2 meses, com 5 minutos de prática, você já vai sentir diferença. Agora, se você for daquelas que fala assim, não, eu quero mudar radicalmente, já quero começar com uma prática, pá, perfeito. Porque aí você já pensa aí no seu tempo, 1 hora, 1h30, meia hora, não sei. A primeira coisa é pensar nessa questão do tempo, que vai ser muito importante você criar esse tempo, e o todo dia, ou pelo menos o quase todo dia. Se você não consegue todos os dias fazer uma pequena prática do yoga, faz pelo menos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Tenta arranjar o espaço que você consegue neste momento, porque assim você já cria uma rotina e vai ser muito importante essa questão da rotina. Isso é uma coisa. A segunda coisa, por que eu estou insistindo nessa ideia de prática? A prática leva ao hábito. E a prática do yoga, mais do que ao hábito, ela também vai te trazer benefícios.
E eu listei aqui, para não esquecer nenhum deles, alguns benefícios, tanto para a mente quanto para as emoções. E é por isso que eu estou dizendo que o yoga, ele desinflama as suas emoções. Olha que legal isso aqui que eu anotei com muito carinho, que é para não esquecer de nada. Quando a gente fala de mente, o yoga te ajuda a manter a atenção no momento presente. Uma das coisas que mais inflamam a gente é a gente ficar vivendo lá no passado ou projetando um futuro e preocupações futuras que não existem, que talvez nunca existirão, mas a gente fica projetando essas preocupações. Então, essa vida no momento presente, ela é muito importante para desinflamar as nossas emoções. Outro benefício é sair desse modo automático de resposta à luta e fuga. Você já ouviu falar, provavelmente, se você não ouviu, eu tenho um episódio de Ayurveda Brasil Podcast que eu falo sobre essa resposta do estresse, né? Que é essa resposta de luta ou fuga, ou seja, nosso corpo vai ter uma produção de hormônios, né? Tanto adrenalina quanto cortisol, tudo isso vai se pôr aí à disposição para a gente responder lutando, entre aspas, vamos chamar assim, ou fugindo da situação. Com o yoga, a gente amplia o nosso leque de respostas. Essa resposta deixa de ser tão automática, tão rústica, vamos chamar assim, e passa a ser mais complexa, justamente porque você tem presença, porque você tem centro, né? Você já está ali no aqui e no agora, você consegue ampliar as respostas que você dá para esses problemas e para o estresse cotidiano, para o perrengue mesmo da vida, eu gosto de dizer, tá? Outra questão vai acalmar, trazer mais foco, clareza mental, porque trabalha diretamente com o nosso sistema nervoso central, se a gente fosse olhar a anatomia contemporânea. Além disso, aumenta muito a sensação de bem-estar, de fé em si mesma, de autoestima, de atitude diante de coisas que antes paralisavam a gente. É incrível, gente, parece, não é milagre, é prática, por isso que eu estou insistindo na prática. E dentre os benefícios para as emoções, a gente começa a conhecer mais esse campo emocional que somos nós mesmos, ou que é parte de nós mesmos, porque a gente não é emoção, mas isso aí tá aí, presente todo dia na nossa vida, e muitas vezes a gente não consegue controlar essas emoções. O yoga ensina a ter esse controle, porque ele coloca a gente no campo de observador. Não é o fim do mundo que está acontecendo, não é a pior coisa do mundo que está acontecendo, nem é a melhor coisa do mundo de todas. Se distancia um pouco. É tão difícil falar isso, né? Mas você aprende com a prática do yoga. É muito legal. Você aprende no seu tapetinho, você aprende com respiração, você aprende com meditação. E depois você usa no seu cotidiano sem nem perceber. Só se você tá ali com muita atenção plena que faz aquele clique e você fala, caracas, isso aqui eu desenvolvi a partir da prática do yoga. Além disso, um alívio da ansiedade e desses sintomas que o estresse crônico causa no cotidiano, na vida das pessoas. Sensação de pertencimento, de ser parte do mundo, de ser parte da natureza, de ser parte dessa vida. Sabe que essa ideia de que muita gente tem assim, muita gente chega nos atendimentos, por exemplo, quando eu faço atendimento de Ayurveda, combinado com yoga principalmente, e fala assim para mim, nossa, minha vida não tem sentido, eu não vejo sentido em viver, para que isso? Por que isso? Com esse monte de pergunta, e que não é legal fazer perguntas, mas não ter sentido, não ver sentido no viver, não olhar, não acordar todo dia e perceber quanto milagre está aqui, ó, acontecendo nesse momento, sabe, assim, ao nosso redor, isso é muito triste, isso leva a uma vida mais depressiva, até a crises de ansiedade, porque como você não vê possibilidade em nada, vai dando aquela ansiedade do que eu tô fazendo aqui, será que isso tudo faz sentido, será que minha vida faz sentido? Então essa ideia de ter sentido, não por causa de uma coisa, mas por causa de você. O yoga vai despertando isso, porque você é essa vida, você é esse universo, você é essa natureza, você não é só parte, você é. Então, essa ideia do eu sou é muito forte, a gente desenvolve muito com a prática do yoga. E por fim, a gente tem então uma maior sensibilidade
ao perceber a nossa própria natureza. E a gente vai perdendo o medo desse fluxo de autoconhecimento. E a gente vai se aprofundando em quem somos nós, mas não em quem somos nós de forma racional, mas sim de forma a deixar o coração falar. A gente gosta de dizer na prática do yoga, leva atenção para o centro do peito, a altura do coração, que é aí onde você está, é aí onde está o seu eu, não é na razão. A razão é uma parte, mas ela não é o todo. E as respostas de verdade, elas vêm dessa região. Então, se permita acessar essa região, não tenha medo. O yoga, a prática do yoga te leva a isso. Então, esse é um dos P's. O segundo P, que está diretamente relacionado com a ideia de prática. Eu não coloquei os P's aleatoriamente, eu coloquei prática, presença e prana. Por quê? Porque a prática, como eu já destaquei, leva a uma presença, ou seja, você passa a viver no aqui e no agora. É aqui e agora que você pode mudar o seu futuro. Sabe aquela coisa que a gente faz? Eu não tenho tempo para isso, mas depois, quando eu tiver, eu vou começar a fazer isso e a minha vida vai ser de tal jeito. Ou então a gente fica sonhando com aquele futuro que a gente é mais tranquila, que a gente não tem crise de ansiedade, que a gente não tem crise de depressão, que a gente não tem isso, não tem aquilo, que a gente vive de forma mais equilibrada possível, que a gente vive uma boa vida. Mas o que a gente está fazendo aqui agora para que esse futuro chegue? Saca? Então, viver com presença te permite transformar a sua vida e chegar no futuro que você quer. Se você vive só do passado, se você vive daquele futuro que não existe, você não vive, porque você não está no aqui e agora. A prática te leva a viver com presença. E a prática e a presença juntas te leva a experimentar o prana, que é a energia vital. Muitas vezes numa prática de yoga, a gente fala assim, inala e deixa o prana, deixa o ar entrar totalmente no seu corpo, deixa esse prana tomar conta das suas células. Por que a gente usa o ar como a ideia de energia vital? Por que a gente usa o ar como a ideia de prana, energia vital? Porque a gente só respira no aqui e no agora. É aqui e agora que eu posso inalar e exalar. Não é no meu passado, não é no meu futuro, é no aqui e no agora. Então, se eu me concentro nesse ar, eu estou me concentrando na energia vital, naquilo que me enche de vida. A prática, a presença e o prana, juntos, combinados, um pouquinho a cada dia, levam à desinflamação das suas emoções. Mas de uma forma tão potente e tão poderosa que, de verdade, que se você se permitir experimentar, você desinflama suas emoções, sim. E eu posso te dizer isso porque eu desinflamei as minhas. Então, assim, eu tinha muita emoção tóxica, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha muitos medos. A prática do yoga foi transformando pouco a pouco a minha vida, foi me trazendo calma, foi me trazendo uma mudança, uma transformação tão profunda que é difícil de contar, é difícil de explicar, é difícil de contar, porque é algo muito profundo, é algo muito poderoso, é algo muito potente, é uma potência de vida mesmo, é uma potência de energia vital. E isso eu quero compartilhar com você em 2024. Eu não quero compartilhar somente bons alimentos, somente práticas de yoga. Eu quero compartilhar uma transformação, eu quero compartilhar a desinflamação da sua vida. Por isso, esse episódio de hoje, eu terminei não te falando não come isso ou não come aquilo, não te falando faça isso ou faça aquilo, mas te falando que juntas, em 2024, a gente vai encher a nossa vida de prana, de energia vital, de desinflamação, de potência de vida. E se você quiser acompanhar, o convite está feito. Eu fico muito feliz. Mande perguntas para esse podcast. Eu tenho não só anotado as perguntas, mas eu tenho feito um calendário para responder as perguntas que eu já recebi. Então, em 2024, eu já tenho perguntas para fazer episódios do podcast. Mande a sua. Coloca a sua lá no meu Instagram, @vangravino, ou lá no site www.ayurvedayoga.com
No fim da página, de todas as páginas do site, tem lá um espaço para você preencher e fazer a sua pergunta para o podcast. Eu te mando, se você fizer lá pelo site, eu te mando, inclusive, a data que vai sair o seu episódio. Então, faça a pergunta, participe, vem desinflamar a sua vida. E eu termino esse episódio dizendo que este é o último episódio de 2023, desejando um ótimo, feliz ano novo, uma ótima passagem de ano para todo mundo, para você que acompanha o Ayurveda Brasil Podcast. Muita gratidão por estar aqui comigo esse ano e espero você em 2024, mas também para te dizer que o Ayurveda Brasil Podcast vai entrar de férias para fazer um pouquinho de reconexão, vai entrar de férias para utilizar esse tempo para o programa Metamorfoses, que é o programa de desinflamação que você vai amar em 2024. Então, entramos de férias agora e voltamos, você e eu, com a Ayurveda Brasil Podcast no dia 23 de janeiro, já respondendo uma pergunta que me enviaram pelo site. Então, já tenho várias perguntas, mande a sua, que eu vou criando os episódios, a gente vai dialogando e desinflamando a vida em conjunto. Muita gratidão pela sua presença. E já anota aí, que a partir de 23 de janeiro, o Ayurveda Brasil Podcast volta terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.